Olá, queridos amigos. Todos nós estamos acompanhando com o coração na mão aquela luta entre Israel e os palestinos, que se iniciou com aquele ataque terrorista do grupo Hamas a Israel em outubro e que agora continua e permanece com os ataques de Israel ao povo palestino, à faixa de Gaza, e no qual tem usado uma força desproporcional e está matando muita gente que não é terrorista, inclusive crianças. É interessante que Israel, ele se diz descendente, filhos de Abraão. E os árabes também têm esse entendimento, que Abraão é seu pai. E isso se vê e se baseia na história de Ismael. Quando Abraão teve Ismael com a sua escrava Agar e que depois foi despedido ali da sua casa, da sua tenda, e os árabes entendem que eles são essa descendência de Abraão por meio de Ismael. Assim, os dois grupos reivindicam a paternidade de Abraão, e é interessante que se isso é assim, então, na verdade, eles são parentes, eles são irmãos, mas vivem em guerra. O que é que o Novo Testamento diz sobre isso, sobre a paternidade de Abraão, de quem Abraão é pai? O que o Novo Testamento diz? E que significado tem isso? Eu quero trabalhar hoje o texto de Gálatas, capítulo 3, versículos 7 a 9, é um texto do apóstolo Paulo, e nós vamos meditar no que esse texto diz. Gálatas 3, 7. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Paulo está dizendo que os filhos de Abraão não são os filhos de sangue, não são os filhos que vieram pela descendência natural. Os filhos de Abraão, segundo Paulo, são aqueles que são pela fé, ou seja, que tiveram a mesma fé que Abraão teve em seu Deus. Esses são os filhos de Abraão. O fato de que não é por sangue que a Bíblia determina os filhos de Abraão também é afirmado por João Batista. Numa discussão com os líderes dos judeus, João Batista disse o seguinte: e não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Mateus capítulo 3, versículo 9. Portanto, o Novo Testamento é muito claro que o fato de, em termos de sangue, você ser descendente de Abraão, como é o caso do povo judeu de Israel, isso para a Bíblia não significa que é filho de Abraão. Que é filho de Abraão. Em uma outra discussão com Jesus, os judeus também disseram, nós somos filhos de Abraão. Aí, um pouco depois, Jesus diz a eles, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o vosso pai. Então, eles se achavam filhos de Abraão. Jesus disse que eles eram filhos do diabo, não de Abraão, do diabo. Então, o Novo Testamento não vê essa descendência de Abraão pela carne, pelo sangue. Ela vê, agora sim, pela fé. Sabei, pois, que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve. Os que são da fé são filhos de Abraão. O que significa isto? Quem são estes, os da fé? Eu leio na mesma carta de Gálatas, um pouco antes, o que Paulo diz no capítulo 2, 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, os que são da fé são aqueles que vivem sua vida na fé no Filho de Deus. Não são as pessoas que dizem, eu sou da religião cristã, então eu sou da fé cristã, logo eu sou filho de Abraão. Não tem a ver com a religião que alguém segue. Não tem a ver também com as crenças que uma pessoa tem. Eu acredito em tais coisas assim, assim, assim. Não tem tanto a ver com isso, com a crença em determinados dogmas. O que é que tem a ver? Conforme Paulo diz. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Então, os que são da fé são aqueles que vivem a sua fé em Jesus Cristo, que entendem que Jesus Cristo os amou, que entendem e creem que Jesus Cristo morreu por eles na cruz para pagar seus pecados, que entendem que viver a vida é vivê-la no Filho de Deus, ou seja, viver para Jesus, amar Jesus, fazer tudo o que Jesus deseja, obedecer os seus mandamentos, ter comunhão íntima com Jesus, orar, louvá-lo, bendizê-lo, viver com os outros irmãos que também têm essa mesma fé viva no Filho de Deus. Os que são da fé são aqueles que vivem o amor de Jesus, vivem na graça de Jesus, vivem na companhia de Jesus. Esses são os que são da fé. Não tem a ver com a religião que alguém pratica, tem a ver com a fé individual que ela tem em Jesus Cristo. Se ela ama e vive por Jesus, se Jesus é vivo para ela. É isso que tem a ver. Esses são os que são da fé, os que vivem com Jesus e para Jesus. Então, o que diz os versículos 8 e 9 do capítulo 3 de Gálatas? Continuando. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículos 8 e 9 do 3. Então veja bem, o que esses versículos estão dizendo? Primeiro, a Escritura, ou seja, a Bíblia, ela prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Então, o que Paulo está dizendo é que o objetivo de Deus não era ter um povo chamado Israel para ele. Não é esse o objetivo último, isso foi um meio para alcançar seu objetivo. Qual é o objetivo último de Deus? O que é que Deus deseja em termos de salvação? Deus quer a salvação de todos os povos. Deus quer a salvação de toda a humanidade. Por isso diz o texto, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios. Prevendo. Deus então escolheu Abraão porque o objetivo dele era salvar toda a humanidade, independente de nacionalidade. Deus não está interessado em Israel, em Palestina, em Brasil, em China. Deus está interessado na humanidade. Deus sabe das nações, mas Deus quer salvar todos, de todas as nações. Deus não tem preferidos. Deus ama o mundo, porque Deus amou o mundo. Para fazer isto, para alcançar todas as nações, aí sim, Deus escolheu Abraão e através de Abraão, por seus descendentes de sangue, ele então elaborou o plano de salvação que passaria por Abraão, passaria por Jesus Cristo, descendente de Abraão,
e atingiria o quê? Israel? Não, toda a humanidade. Esse foi o plano de Deus. Por isso Deus diz: em ti, Abraão, serão abençoadas todas as nações. Essa foi uma promessa lá de Gênesis 12. Em ti, Abraão. Então, aqueles que são salvos porque em Abraão eles conseguiram a bênção. E quem é o descendente de Abraão, judeu, que vai fazer com que toda a humanidade seja salva? Jesus Cristo. Jesus é o descendente que vai cumprir a promessa que Deus fez a Abraão de que todas as nações seriam benditas nele. Então veja bem, todos os que creem em Jesus Cristo são filhos de Abraão pela fé. Pela fé. A mesma fé que Abraão teve em Deus, creu Abraão em Deus e foi justificado. A mesma fé é aquela que faz parte também da vida daqueles que creem em Jesus Cristo, o enviado do Deus que se revelou a Abraão. Então, dessa forma, aqueles que creem em Jesus são os verdadeiros descendentes de Abraão, por conta da fé, não por conta do sangue, mas da fé em Jesus Cristo. E desta forma, são filhos de Abraão, cumprindo assim a promessa que Deus fez a seu servo. Todos os que creem, diz o apóstolo Paulo, os que são da fé, são abençoados com o crente Abraão. Então, da mesma forma que nós somos filhos de Abraão, nós somos também seus irmãos. Porque nós que somos da fé em Jesus Cristo, somos abençoados com o crente Abraão, com Abraão que creu. Abraão também é da fé e nós somos da fé. Então, ao mesmo tempo que somos espiritualmente seus filhos, nós somos também espiritualmente seus irmãos. Porque nós somos abençoados com o crente Abraão. Somos abençoados com ele. Assim, Deus tem uma família só, que na terra, na história, teve início lá com Abraão, mas com Abraão por conta dessa promessa, mas que envolve todos aqueles que creem, independente se tem algum sangue de Abraão ou não, isso não faz a menor diferença mais. Mas todos que creem em Jesus Cristo são filhos e ao mesmo tempo irmãos de Abraão e vivem com ele. Ora, que conclusão a gente tira disso para a nossa vida? Se você é um dos que são da fé, se você crê e vive por Jesus Cristo, você é salvo. Pela graça de Deus, não foi você que conseguiu isso, não foi sua nacionalidade, não foi sua religião, não foram tudo aquilo que você fez de bom na vida. O que conseguiu isso para você foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, a salvação que você tem, você a recebeu de graça. De quem? De Jesus Cristo. Quando? Quando morreu por você na cruz. É de Jesus que vem a salvação. Então, agradeça a Deus o fato de que você é salvo, de que você é de Deus, de que você é filho de Deus, de que você vive na graça de Deus. Outra coisa, e essa é uma conclusão interessante, divulgue para todos os povos e para as pessoas com quem você convive essa mensagem de amor, de esperança, de paz, de recebimento de Deus de pecadores, pecadores que se arrependem, pecadores que se voltam para Ele. Deus recebe todo aquele que lhe clamar, todo aquele que invocar, que clamar, que pedir, que se achegar ao nome do Senhor será salvo. Então divulgue essa mensagem,
Fale de Jesus, fale dessa cruz, fale desse evangelho bendito, que salva, que acolhe, que abençoa. E viva na liberdade do amor de Deus, ande com alegria na vida. Então você foi salvo não para viver aí triste, de cabeça baixa, sempre pensando nos seus pecados, como eu sou pecador. Você foi salvo para viver a graça de Deus, viva na alegria de Deus. Você terá pecados, você pede perdão, mas você segue na vida com alegria, você tem uma vida pela frente, você tem missão de Deus para você a cumprir. Portanto, busque a Deus, sirva a Deus, vá com alegria, busque o Senhor. É isso que Deus quer. Como filhos de Abraão pela fé, o que Deus quer é que a gente ande com alegria na vida. É que a gente chegue para as outras pessoas e as tratemos com respeito. E as tratemos como pessoas importantes, porque elas são importantes para Deus. Deus quer que, como filhos de Abraão e filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo, estes que são da fé, se comportem de um modo a se tornar Jesus para os seus, a abençoar também todas as pessoas com quem eles estiverem em contato. Portanto, abençoe, faça o bem, fale bem, edifique, ajude, estenda a mão, seja bondoso, seja alegre. E desta forma você demonstrará que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, que Jesus Cristo é aquele que lhe salvou. Deus nos abençoe a vivermos como filhos de Abraão, a vivermos como aqueles que são da fé. Aqueles por quem Jesus morreu e sabem que Jesus os amou. Pessoas amadas. Que assim seja com você. Amém.